Seguimos com outras notícias, porque a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que cria uma lista pública com nome e CPF das pessoas condenadas por estupro e outros crimes sexuais. De acordo com esse texto, a inclusão ocorre a partir da condenação em primeira instância e, caso haja absolvição do réu, esse nome seria tirado da lista. O projeto também prevê a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Nesse cadastro, a inclusão do nome do criminoso só será feita a partir da condenação definitiva, quando não há possibilidade de qualquer tipo de recurso. Um dos objetivos dessa proposta, que foi relatada pela deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, é evitar que escolas e estabelecimentos que lidam com crianças acabem contratando pessoas condenadas por pedofilia. Vamos chamar o delegado Palumbo. Delegado, o que achou da criação dessa ideia de criar uma lista pública com condenados por crimes sexuais? Afinal, não há razão, para proteger a imagem, o nome dessas pessoas, além de ser prestação de serviço, É uma informação importante, utilidade pública para a população, Nós deveríamos fazer isso com toda espécie de bandido, com sequestradores, com latrocidas, com qualquer bandido. Eu acho que é justo. A pessoa teve livre-arbítrio, o estuprador teve livre-arbítrio, ele cometeu o estupro que ele quis. Não é doença, não. E se for doença, a cadeia é a cura dele, então. Tem que ficar preso por anos, anos e anos. Aqui no Brasil, nós já tivemos casos de um estuprador sair na saidinha, ir para frente de uma escola e assediar crianças, um pedófilo. E nós temos que defender as nossas crianças, principalmente as nossas mulheres, também tem que ser defendidas. Então, eu acho uma medida muito justa, eu acho uma medida adequada. Você imagine só, em Ribeirão Preto, quando meu filho tinha uns 6 meses, a minha mãe contratou uma pessoa para tomar conta. A pessoa tinha sido condenada por extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro. E como os meus pais são muito inocentes, pelo andar da pessoa, eu percebi, é mala, é bandido. Pedi o RG para minha mãe. E aí eu puxei e vi lá, extorsão mediante sequestro. Eu cheguei para no ouvidinho dessa pessoa e falei assim, rapa fora aqui de casa, que não é lugar para você. Você puxou corda, Ele assustou. Por quê? Puxar corda é um termo que os policiais usam para dizer que a pessoa já foi presa. Já puxei sim, mas aqui você não vai tentar nada. Eu não quero uma pessoa que foi presa e condenada por extorsão mediante sequestro cuidando do meu filho. Eu acho que isso é muito bom. As pessoas têm que pensar 10, 1000 vezes antes de cometer um crime. Eles não são vítimas da sociedade. Vítima da sociedade é o pobre do trabalhador que acorda 4 horas da manhã, faz uma marmitinha, vai parar num ponto de ônibus e é roubado. Esse sim é vítima da sociedade. Agora, criminoso não é. Pode ter certeza que vai ter partido político entrando na justiça para dizer que esse projeto é inconstitucional. E depois eles reclamam da ação do judiciário, mas o judiciário só pode agir se for provocado. Eu tenho certeza que determinados partidos políticos vão entrar na justiça, falar não pode. Por quê? Porque defendem bandidos o tempo todo. Então, parabéns, foi uma vitória da Câmara, eu espero que isso vire lei, que se torne realidade. Nós temos que proteger nossas crianças, proteger as nossas mulheres, e lugar de estuprador é cadeia, sem benefício, sem complacência, sem achar que é vítima e sem esse mimimi que impera no Brasil. Olha, o bandido, mas agora se regenerou. Não, nós temos que cuidar da sociedade, das pessoas de bem, e não de criminoso, e não de vagabundo. Só trazendo uma informação adicional, esse texto foi aprovado, só que ele passou por mudanças, texto de origem do Senado. Como teve mudanças, ele volta para apreciação dos senadores após a aprovação do Senado, aí sim ele vai à sanção do presidente da República. Você, Mota, lista pública que revela nome de estupradores, pedófilos e pessoas condenadas por crimes sexuais. Eu não conheço os detalhes desse projeto, Caniato. Então eu vou com calma, porque nos detalhes é que a porca torce o rabo, Mas eu já defendi essa ideia aqui várias vezes. Existe nos Estados Unidos isso. É um cadastro nacional de criminosos sexuais.
sujeito cometeu um crime sexual, ele entra no cadastro e não sai nunca mais. E o cadastro, se eu não me engano, esse projeto, o sujeito fica só por 10 anos, né? A minha proposta é que ele entre e não saia nunca mais. O acesso ao cadastro é público e aí você pode, como o delegado Palumbo disse, checar o cadastro antes de contratar alguém para a sua empresa, ou alguém se muda, você está com um vizinho novo, alguém se mudou para o seu prédio, para o seu condomínio, vai lá e dá uma checagem. É seu direito isso, saber quem está ao seu redor, né? É evidente que a esquerda, que tanto fala em proteger as mulheres contra o machismo tóxico, que quer criar a delegacia das mulheres, que faz disso aí uma das suas bandeiras principais, é evidente que a esquerda vai ser contra esse projeto. Não tem dúvida nenhuma. Eu vou até adivinhar o que eles vão dizer. Não pode isso, porque isso viola a dignidade da pessoa humana. Podem anotar essa frase, porque é o argumento que eles vão usar. E quando eu digo que o sujeito entra no cadastro, que isso é o que eu defendo, se algum dia estiver no Congresso Nacional, vai ser o projeto que eu vou apresentar. Entra e não sai nunca mais. Aí sempre aparece um defensor de bandido para dizer, não, isto não pode, porque a nossa Constituição proíbe pena de caráter perpétuo. E aí eu pergunto para vocês, e um estupro é o quê? Alguém acha que uma mulher que foi vítima de violência sexual algum dia na sua vida esquece o que passou? Não, é evidente que não. Essa mulher vai lembrar até o último dia da sua vida a violência que ela sofreu na mão de um marginal. Então, nada mais justo que dar para a sociedade um instrumento para que ela se proteja. E aí, a melhor forma do sujeito não passar por esse vexame, não carregar esse problema nas costas dele para o resto da vida, é muito simples. Respeite as mulheres, respeite as crianças, não cometa estupro, não cometa violência sexual e não tem problema, você vai ficar de fora do cadastro. Só relembrando a nossa audiência, além de casos de estupro e pedofilia, quem cometeu infrações como rufianismo, salvo engano, cafetinagem e também favorecimento de prostituição, também estarão inseridos nesse registro. Esse texto será apreciado ainda mais uma vez pelos senadores. O que achou da proposta aprovada na Câmara, hein, Luiz Felipe Dávila? A proposta é correta, merece aplauso, porque, na verdade, todo cidadão de bem tem de ter acesso à transparência da informação para saber com que tipo de pessoa ele está lidando. Imagina você não ter essa informação, como foi o caso do delegado Palumbo, contratar uma pessoa para tomar conta dos seus filhos que tem um passado desse. Imagina contratar, por exemplo, um inspetor de escola que é pedófilo, você não sabe que ele foi. Olha o risco que você coloca crianças, mulheres, se nós não tivermos acesso à informação. Então, e eu concordo aí com o Mota e com o Palumbo que isso não deveria ser apenas crimes sexuais. Eu acho que deveria ser qualquer condenação, qualquer um pode puxar ficha, não precisa ser amigo do delegado Palumbo para saber se alguém tem ficha suja ou não. Pô. Isso deveria ser acesso a todos os cidadãos de bens, para contratar alguém para saber o passado daquela pessoa, e principalmente se tem histórico de ter cometido o crime. Então, eu acho a medida muito boa, parabéns pelos deputados, parabéns para os deputados, e vamos ver agora o que o Senado vai fazer. Espero que o Senado aprove e este cadastro entre o mais rápido possível em vigor, para que o cidadão, pelo menos para um tipo de crime hediondo, crime sexual, pelo menos o cidadão tenha mais informação sobre as pessoas que foram condenadas por abusar, mulheres e crianças. Pois é, várias pessoas aqui enviam mensagens, viu, delegado Palumbo, pedindo endurecimento de penas para as pessoas que cometem crimes sexuais, estupros, etc. E pessoas fizeram comentários também sobre aquela história que o senhor contou sobre uma pessoa que, gozando da saidinha, acabou justamente cometendo um novo crime, um crime sexual. Essa é algo que os policiais identificam muito no dia a dia, no monitoramento das grandes cidades, né, delegado Palumbo? Os crimes sexuais
Tem muita reincidência, né? O camarada que comete um crime, ele comete várias outras vezes e muitas vezes até a polícia conseguir prender um marginal, muitas mulheres fizeram denúncias, são criminosos em série praticamente, né? Caniato, de cada 10 presos, 7 voltam a cometer o mesmo tipo de delito. A reincidência está em torno de 70%. É muito alto. E o rufianismo, Caniato, é o famoso cafetão, aquele que explora a prostituição alheia, né? Então, pode pegar uma pena de até 4 anos. Mas, infelizmente, o que a gente vê aqui no Brasil é uma extrema complacência com o bandido. Aqui a gente vê casos em que a criminosa mata os pais a pauladas, recebe o benefício para visitar o pai que ela mesma matou. Depois ela sai da cadeia, vai trabalhar normal, como se nada tivesse acontecendo. E como o Mota falou, a pessoa vai carregar para o resto da vida a dor da ausência de uma pessoa que se foi. A gente tem que pensar nas vítimas, a gente não pode ficar pensando em criminoso. E é verdade, Mota, acho que não sei se foi o Mota ou o Dávila que falou sobre a dignidade da pessoa humana. Ele sempre usa esse argumento, está ferindo a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da vítima? E a dignidade da mulher que foi estuprada? E a dignidade da mãe que perdeu um filho vítima de latrocínio? Então é uma inversão total de valores, que não deveria acontecer no Brasil. Aqui, se a gente andar pelas ruas de São Paulo, se você pegar qualquer policial experiente, ele bate o olho numa pessoa e fala assim, tem passagem, pode abordar. Aborda e é bingo. De 10, ele vai acertar 8. Mas por que está na rua? É culpa da polícia? Não, a polícia não faz lei. É culpa do judiciário? É também. Por que é do judiciário? Quando a gente tem um ministro que se vangloria de ter criado audiência de custódia, e aí nós, cidadão do bem, olhamos uma juíza oferecendo um casaquinho, quer que apaga o ar-condicionado, quer que desliga o ar-condicionado. O senhor quer um cafezinho, ladrão? O senhor quer um cafezinho, sequestrador? Serve um cafezinho para ele. Que país é esse aqui que a gente trata o bandido como vítima? Eu fui num júri há cerca de 3 semanas atrás de um policial, amigo meu, contei aqui, da Divisão de Operações Especiais, em legítima defesa, eu estava na ocorrência. Ele mata um traficante que tentou atirar nele, aliás, atirou, graças a Deus a munição picotou, ela não saiu. Ele estava com 3 ou 5 munições picotadas, ele tentou atirar no policial, o policial matou ele, não tinha o que fazer. E aí quando eu fui testemunha, uma promotora de justiça, porque promotor de justiça, tratando um pai de 5 filhas, 4 filhas e um menino, um policial que sempre fez bico, um policial extremamente honesto, no banco dos réus, sendo literalmente esculachado, chamado de bandido. E o traficante, quando eu falei que o traficante era um vagabundo e que merecia morrer, que se eu estivesse lá também mataria, se eu estivesse lá, não, eu estava lá, mas ele atirou no outro policial. Aí ela se insurgiu contra mim. Foi tanto barraco e tanta coisa errada nesse júri da promotora defendendo o que está errado, que o júri foi anulado. Ou seja, nós policiais e a população também, nós estamos extremamente cansados com essa inversão de valores. Nós estamos cansados de ver bandido se dar bem. Nós estamos cansados de ver chefe de facção criminosa saindo pela porta da frente. Ah, mas por que você não muda a lei, já que você é deputado? Nós estamos tentando. Eu tenho dezenas e dezenas de projetos de lei. Mas como eu falei no bloco anterior, se o presidente da Câmara, porque tem os seus interesses, tem os seus cargos, tem os seus ministérios, sei lá o que ele tem, ele fala, não vou pautar isso, porque isso não vai ser de acordo com o que pensa o governo. Então eu vou me queimar, então eu vou sentar em cima. E que se dane a população. É mais ou menos isso. E é por isso que eu sempre insisto, em todos os programas que eu vou, fiscalize, cobre o seu político, desconfie daquele parlamentar, deputado, senador, vereador, que restringe os comentários em suas redes sociais. Olha, nós devemos satisfação para o povo. Eu sou funcionário do povo. As pessoas têm todo o direito de entrar na minha rede e falar mal de mim, falar que não gostou da minha atitude, falar que eu estou errado. Elas têm direito. Mas o que tem de político, principalmente deputado e senador, que vai lá e restringe, não responde e-mail, não quer saber de receber crítica, é um monte. Não é 1 ou 2, não. São dezenas, Caniato e audiência.